Oi, gente. Bem, seguimos aí com nossas aulas e hoje a gente vai falar sobre a crise do Império Romano, a crise e a quebra. A gente vai falar sobre o desmanche do Império Romano, uma coisa que a gente já vinha conversando antes, mas no entanto a gente focou mais em analisar o Império, tá? Então, só contextualizando o que a gente tinha falado anteriormente, nas aulas anteriores a gente falou sobre como o Império Romano ele se estruturou. Os avanços, a economia, as questões políticas, as diferenças sociais, tudo aquilo que caracterizava o Império, inclusive a questão de governo, dos principais imperadores e essas coisas. Tudo isso que a gente estava comentando se relacionava diretamente a um período ali por volta do século I e II depois de Cristo e até anteriormente a isso, ali por volta do ano 27, quando Otávio Augusto assumiu o poder. Esse período todo, que a gente entendeu historicamente como sendo um período de Pax Romana, vai começar a ser desmanchado quando a diminuição de guerras que sustentou Roma por muito tempo começar a trazer problemas. Porque a ausência de guerras faz com que o número de escravos em Roma diminua. E, consequentemente, também a gente vai ter uma diminuição da produção agrícola. Tá? Isso já começa a trazer alguns problemas. Porque vai haver um aumento no número de impostos para tentar cobrir os gastos da manutenção do Império Romano. Além desse aumento do número de impostos, a moeda em Roma ela passa a perder valor, porque cada vez menos metal, menos material era usado na produção de moedas. Então, consequentemente, para você realizar qualquer compra, mais moedas deveriam ser utilizadas. Isso empobrecia a população e afetava o comércio diretamente. Além, claro, dessas questões econômicas, com a redução do número de escravos, a desvalorização da moeda, existiam nas fronteiras romanas cada vez mais um aumento no número de ataques de povos germânicos que tentavam entrar no território, tentavam acessar o território. Gradativamente, o que começa a acontecer em Roma? As famílias mais humildes elas passaram a sair do, do campo e começaram a tentar a vida na cidade. Esse processo, historicamente, a gente chama de ruralização. Tá? Essa saída do campo para a cidade. E, entre outras palavras, para facilitar, isso muito vai acontecer por causa dos problemas econômicos e dos ataques que aconteciam com os germânicos. Então, tendo a necessidade de se manter, as pessoas vão buscar outras áreas para conseguir se manter ativamente, economicamente ativas. E aí o que é que se vai acontecer? Elas vão começar a negociar áreas agricultáveis ali, não sei nem se essa palavra existe, tá? Eles vão começar a trabalhar para grandes proprietários de terra na ação de colono. Em outras palavras, o que acontecia? Eles trabalhavam na terra de outras pessoas, exerciam diferentes funções, né? E em troca ali, claro, eles recebiam uma parte do pagamento. Eles tinham que pagar ali uma parte do que eles produziam naquela terra para o dono dela. Essa relação a gente chama de colonato, tá? Que é quando eu exerço uma função na terra de alguém e para eu poder me manter ali uma parte dessa minha produção eu repasso para o dono da terra. E essa relação de colonato ela começou a crescer em Roma. Outra coisa também que vale a pena a gente entender é que graças ou por causa desses acontecimentos, desses conflitos econômicos e sociais em Roma, se começou a notar também alguns conflitos políticos. Houve épocas em Roma que em um mesmo ano foi sucedido por três imperadores, porque muitos acabavam morrendo por disputas ao trono em brigas. Essa fase da história de Roma a gente acaba chamando de anarquia militar. Quem vai tentar resolver esse problema da anarquia vai ser um cara chamado Diocleciano, que vai criar algumas leis para tentar inibir esses problemas. Uma delas vai ser a lei do máximo, que tentava determinar um preço fixo, um valor máximo ao que os produtos poderiam ser vendidos, para que assim não houvesse uma variação de preço e, consequentemente, o poder de compra ele se estabilizasse. Outra coisa que Diocleciano vai fazer é dividir o poder por quatro militares, claro, contando ele.
Isso a gente vai chamar de tetrarquia, o poder dividido por 4, onde cada um desses chefes ia ser responsável por um setor de Roma, do grande Império Romano, que era muito difícil de ser administrado, principalmente porque suas fronteiras cada vez mais estavam sendo administradas por soldados mal remunerados, né, por pessoas que não queriam estar ali naquelas fronteiras e que vez ou outra estavam sendo invadidas por povos germânicos. Gradativamente a gente vai ver que esses povos germânicos eles vão começar a entrar no território e muitas mesclas culturais elas vão acontecer, fazendo com que eles passem a tomar o controle. A gente vai ver isso já já, tá? Quando Diocleciano ele se afasta do seu domínio, ou melhor, do seu governo, juntamente com seus aliados, todo aquele processo de anarquia militar volta e aquele processo de sucessão de imperadores vai continuar acontecendo dentro de Roma. Outro indivíduo que vai tentar resolver todo esse problema é Constantino. Constantino ele vai tirar a capital de Roma, ou melhor, da própria cidade de Roma, da Península Itálica, e ele desloca ela para Constantinopla. Por N fatores, mas o principal era um fator militar. Constantinopla está localizado numa região que, historicamente falando, as principais zonas de acesso são pelo mar e por terra ela fica isolada, então ela é protegida pelos lados. Então, para se proteger a região, para se resguardar, para que aquela região ficasse mais resguardada, eu vou utilizar essa palavra, estrategicamente falando era o melhor ponto, tá? Era mais fácil você administrar aquele espaço. Mas, enfim, Constantino ele vai mudar a capital para Constantinopla, tá? E a partir daí ele vai começar a combater mais as invasões germânicas. Enfim, com o tempo passando, o que é que vai acontecer? Qual é a situação de Roma? Depois de Constantino, Teodósio ele vai dividir a administração do império. Ele vai propor uma Roma ocidental com a capital na própria Roma mesmo e mantinha Roma oriental com a capital em Constantinopla. Essa divisão ela ia teoricamente, segundo o pensamento de Teodósio, facilitar a administração do império que era gigantesco. Depois de Teodósio, o poder dessa administração vai ser dividido por seus dois filhos. Honório vai ficar com a parte ocidental e Acádio vai ficar com a parte oriental de Roma. Tá? E aí a gente chega no ponto central dessa discussão, que é a queda mesmo. Porque muitos povos que viviam na Germânia, uma região mais acima do Império Romano, gradativamente vão começar a fazer algumas incursões no território. Então eles, além, claro, de passarem a controlar algumas fronteiras, eles vão também manter relações dentro do próprio território romano. Muitos vão acabar casando com mulheres romanas, outros desses povos germânicos vão acabar fazendo parte do exército. Então vão ser sucessivas situações que vão fazer com que cada vez mais esses povos germânicos eles atuem dentro do Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Oriente ele também vai sofrer por essas incursões, mas só que em menor número. A grande massa mesmo de invasões vão acontecer por parte, ou melhor, na parte ocidental. Então, gradativamente a gente vai vendo essas incursões aí desses povos germânicos dominando. Com o passar do tempo, inclusive, esses povos eles vão meio que ser responsáveis pela proteção das fronteiras. Tá? O que vai acelerar o processo é que, por volta do século V, esses povos germânicos vão passar a fugir de alguns ataques dos hunos, que vão vir ali pela parte da Ásia Central, dominando essas regiões. Então muitos vão acabar se deslocando diretamente para as áreas do Império Romano. A partir daí, o que é que a gente começa a perceber? Que esses povos eles vão gradativamente dominando algumas cidades e após anos de alguns conflitos militares, por volta de 476 d.C., o último imperador de Roma, da Roma Ocidental, ele cai e a Roma ela começa a ser governada por povos germânicos. E aí o território começa a ser rachado, porque cada povo desse vai dominar uma área diferente. Os saxões, os lombardos, os suevos, os vândalos, os francos, que sem sombra de dúvida são um dos principais. A gente vai ver isso quando trabalhar a Idade Média.
tá? Enfim, para vocês o que fica para essa semana, essa pequena atividade, ela é bem singela, e nas aulas online a gente vai discutindo esse material com mais atenção. Eu agradeço a atenção de vocês, até a próxima e tchau!